Olá, pessoal da Sociedade Psicanalítica Online. É um prazer imenso estar aqui com vocês, a convite do Eduardo, para falar um pouquinho sobre psicanálise. Eu vou propor para vocês hoje uma viagem histórica pela transmissão da psicanálise e como essa transmissão acontece de acordo com o período histórico, ou seja, a transmissão segundo as contingências de cada época, de cada período, e como essa transmissão ela vai sofrendo alterações para que a gente possa ter um encontro com a psicanálise de forma criativa e que a gente consiga alcançar um número mais amplo de pessoas que vão então, digamos assim, mergulhar nesse universo psicanalítico através daquilo que lhes é, digamos assim, ofertado por cada modo de transmissão. Então, vamos lá no início. Eu vou, claro, aqui me orientar por alguns autores, mais especificamente dois, que são aqueles pelos quais eu me oriento, que é Freud e Lacan. Mas também a gente pode pensar, se o tempo permitir, na transmissão de alguns psicanalistas na atualidade, que eu também acompanho, me oriento pelo trabalho destes. Se nós pensarmos em como foi o início da transmissão da psicanálise lá em Freud, nós precisamos pensar nesse período aí de mais ou menos o início ali de 1900, talvez um pouquinho antes até, mas vamos considerar a interpretação dos sonhos, lançada um ano antes, mas que vem com a data de 1900, como um marco inicial, como um pontapé inicial. Naquele período, não se tinha a tecnologia que há hoje, obviamente. Então, a transmissão que Freud faz da psicanálise, ela se dá por algumas vias, mas elas são bem específicas. A primeira, obviamente, escritos. Então, Freud, ele começa a escrever as suas obras e ele tinha um cuidado muito grande, a partir já da interpretação dos sonhos, em, dentro da descrição e transmissão da psicanálise, trabalhar de forma muito minuciosa a etiologia das neuroses ou dos adoecimentos que ele estava ali lidando na época. Etiologia, entendam como a área que vai estudar, entender e propor como se dá certos fenômenos. E aí, no caso, a gente está falando da psicanálise, ou seja, neuroses, histerias, a gente pode pensar em neuroses obsessivas, sintomas, a gente pode pensar em fobias, em tudo que o Freud estava ali na época mergulhando, ou seja, tentando entender a sua gênese, a sua origem, a sua formação e como se manifestava tudo isso. Então, quando a gente pensa nisto, a gente tem então a etiologia, por exemplo, de uma neurose. Então, o Freud ele toma muito cuidado de descrever tudo isso. Então, vocês vão perceber que nas suas obras há uma descrição etiológica muito minuciosa. Além do fato dele fazer o quê? Conferências. Então, em sua época, o Freud começou a partir de escritas, obras, livros, descrições e também com conferências. Ele escrevia também para revistas, jornais da época, alguns artigos. Então percebam que estava tudo meio amarrado, mais ou menos nessas duas formas de transmissão. Tanto que eu separei aqui para vocês que uma de suas obras, inclusive, se chama Conferências Introdutórias à Psicanálise. Eu não sei se no vídeo vai aparecer do lado certo, mas é o volume 13, na edição da Companhia das Letras, esse carinha azul aqui. Então aqui, por exemplo, Conferências Introdutórias. Nesse caso, ele fez essa conferência, ela é falada, né? Ela é feita de forma discursiva para um público ou para uma plateia. E aí, alguém foi lá e transcreveu tudo isso e colocou aqui dentro do livro. Então, esse começo, Freud se faz valer dessa forma de transmissão. No decorrer das coisas, o tempo vai passando e essa transmissão ela vai evoluindo. Eu já vou dar um pulo bem grande no tempo, como eu falei para vocês, eu não vou abarcar uma totalidade, eu vou me ater a Freud, a Lacan e talvez algo do atual. Lacan, já por sua vez, vamos considerar que ele começa mais ou menos ali uma transmissão do seu conteúdo em 1950, 1951. Tem coisas antes? Tem, mas vamos tentar fazer um marco aí mais ou menos em 1951. Ele já vai fazer de uma forma um pouco diferente.
Ele era psiquiatra, ele tinha ali a sua forma de fazer, né, as apresentações que vinham da psiquiatria, mas ele propõe, ou ele começa a propor um retorno a Freud e a debater tudo isso através de seminários. Então, ó, já tem uma diferença. Lacan, ele vai se apresentar a grupos de pessoas que estão dispostas a escutar o que ele tem a falar, e ele vai produzir isso de forma oral. E aí, qual que é o grande barato de Lacan? Que quando vocês leem os seminários, vocês percebem que ele está ali, de uma certa forma, desenvolvendo a sua teoria ao vivo e a cores para quem está ali assistindo os seus seminários. É claro que ele se baseia em toda a leitura que ele faz, na teorização, na clínica, ou seja, na clínica que ele estava desenvolvendo, que ele tinha como experiência de escuta. Só que, à medida que ele vai trazendo as ideias previamente pensadas, o público que está ali nos seus seminários vai articulando com ele, fazendo perguntas, discutindo, e isso vai fazendo com que o Lacan vá desenvolvendo a sua teoria ali, ao vivo, no famoso quem sabe faz ao vivo. E aí ele vai, né, tentando achar meios de articular com aquilo que se discute nos seminários, e com isso ele vai então fazendo primeiro um retorno e depois um avanço na teorização de Freud. Ele faz só isso? Não. Ele vai, inclusive, ter os seus escritos, tanto que é o nome de uma das suas obras, né? Os Escritos, que vocês vão ter como ali visualizar o Lacan colocando todo esse raciocínio, não mais sendo transcrito por alguém que estava acompanhando os seminários. Ali, de fato, é o Lacan colocando, digamos assim, o punho para trabalhar. Então, ele também tem uma forma de transmissão que é escrita, mas a sua forma principal foi oral, através dos seminários. Então, olha que legal, as pessoas iam até ele para escutar uma transmissão um pouco semelhante às conferências que Freud fazia. No entanto, digamos assim, a grande massa produtiva do Freud, ela está nos livros, está nas obras. Ela não se dá tanto por conferências, apesar de ele ter feito bastante. Já Lacan é através, né, dos seus seminários, onde as pessoas iam lá para escutá-lo, para debater, para participar, de uma forma diferente. E Lacan também, ele tem um vídeo que é muito interessante, que ele vai até a TV para falar, e aí é televisão. Então já é uma forma de transmissão muito diferente, que até então não existia. Um psicanalista transmitindo na TV e também no rádio. Então, uma forma também diferente do que Freud fazia. E aí ele vai abrindo portas, ele vai quebrando paradigmas, ele vai mostrando que dá para fazer uma transmissão psicanalítica através de outros meios, que não somente obras escritas. Se a gente for avançando mais um pouco e começarmos a pensar no nosso período agora, atual, a gente tem inúmeras formas de fazer a transmissão da psicanálise. O grande barato é que nós possamos criativamente nos aproveitar dos meios para fazer essa transmissão. Então hoje nós temos psicanalista youtuber, que é o caso do Christian Dunker. Então ele tem lá um canal onde ele transmite de forma maravilhosa a psicanálise, ensina muita coisa. Imagino eu que já tenha passado dos 300 vídeos publicados. A gente tem na TV o Jorge Forbes, que é um psicanalista que inclusive estudou com Jacques Lacan. Ele tem programa na TV Cultura que se chama Terra 2. Então é uma série, né? São vários episódios onde trata de assuntos referentes à psicanálise, ali alguns debates. Então, olha só, televisão, série fazendo transmissão da psicanálise, YouTube. Então, Freud acho que jamais imaginaria, né? Não teria como ele imaginar que um dia a psicanálise seria algo que formaria um youtuber, no caso do Christian Dunker. A gente tem dos livros, obviamente. A gente tem, por exemplo, as redes sociais, que são uma ferramenta maravilhosa para a gente fazer a transmissão. Agora, nesse período de pandemia, o Antônio Quinet, ele começou a fazer lives dominicais para fazer a transmissão da psicanálise. E aí, todo domingo ele estava ali produzindo, trazendo temas, discutindo, ensinando, e tudo isso com uma didática maravilhosa, que ele domina muito bem. Então, a gente tem hoje, olha a diferença de Freud para uma transmissão que era escrita e também através de conferências, para a infinidade, um número gigantesco de meios de se transmitir atualmente. Então hoje, além desses meios, a gente tem páginas no Facebook, a gente tem sites onde muitos psicanalistas publicam seus artigos,
e ali a gente vai tendo então a possibilidade de produção. Eu mesmo já produzi de várias e várias formas diferentes. Eu já produzi para jornais locais, já produzi para sites de notícias locais, eu produzo em página, eu tenho o meu site, eu produzo também através do meu Instagram, que é a minha principal ferramenta hoje de transmissão, onde eu consigo trabalhar ali, muitas vezes através de aforismas, algumas ideias da psicanálise, que por trás traz toda uma teorização, que daí eu consigo trabalhar essa teorização quando eu estou produzindo em outros lugares também, em alguns momentos dentro da legenda do Instagram. E aí eu consigo também discutir um pouco dessa teoria quando eu apareço fazendo vídeos ou quando eu me faço valer dos stories para então trabalhar um pouquinho aquela temática. Só que é muito importante dentro dessa transmissão, seja ela feita por qual meio for, a gente respeitar os fundamentos já propostos ou propostos por Freud lá atrás. Que fundamentos? A gente tem que ter base teórica, a gente precisa ser ético. Essa transmissão, ela precisa ser feita considerando a etiologia. Então lembra que eu falei no começo do vídeo? Freud faz uma descrição etiológica minuciosa nas suas obras. A gente precisa também tomar esse cuidado. Para quê? Para que tudo aquilo que a gente produza e transmita tenha, sim, fundamentos teóricos, uma etiologia, a gente consiga mostrar ali a etiologia daquilo que a gente está falando de uma forma clara, metodológica, tem que ter ali uma lógica que nos permita raciocinar sobre aquilo e também questionar, propor critérios, e aí a gente vai então trabalhando dentro de uma transmissão que é atualizada, de acordo com as contingências de nossa época. Ainda mais nesse período em que a gente não pode se encontrar fisicamente, por exemplo, numa sala de aula ou num congresso, a gente se aproveitar das ferramentas disponíveis para continuar produzindo, para continuar transmitindo, e aí sim a gente manter sempre atualizada a psicanálise, porque a psicanálise ela não é teoria morta, a sua praxis ela não para no tempo, a psicanálise ela vai se atualizando de acordo com as contingências de cada período. Então, eu fiz aqui mais ou menos um levantamento a partir de Freud, Lacan e o que nós temos hoje, e também propor para vocês que a gente consiga fazer essa transmissão respeitando e tendo em mente tudo isso que diz respeito a fundamentos teóricos, etiologia, metodologia, referências, para então a gente ter uma base sólida para poder transmitir a psicanálise na atualidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi um imenso prazer vir aqui falar com vocês e recebendo mais convites eu estou por aqui para a gente falar sobre outros temas. Um grande abraço, até a próxima!